Nós estamos nos primeiros dias da administração Trump e, como sempre, quanto mais apaixonada a discussão, menos útil ela fica, né? Celebridades ainda naquele vou não vou embora, apoiadores batendo palma até se o Trump tomar um copo d'água, dos dois lados muito exagero, sempre. Eu não quero ser conspiratório aqui, de novo, mas entendam que os dois lados algumas vezes usam dos mesmos truques, criar grandes tópicos de distração para conseguir seus objetivos. Isso é clássico, é da política. Se é ético, não sei, fica aí para vocês decidirem. Mas eu posso afirmar categoricamente que nada disso que está acontecendo é surpreendente. Mas como o Trump tem toda a mídia contra ele, então eu vou pegar os truques da oposição para impedir que ele monte o seu gabinete. E tem uma coisa muito interessante do nosso ponto de vista aqui. Quanto mais a oposição tenta atrapalhar a aprovação de um nome para o gabinete dele, mais a gente tende a se interessar por esse nome. Porque é assim que as coisas funcionam. Gente café com leite, tipo Marco Rubio, ou mesmo o John Ratcliffe da CIA, não geram oposição. Então, também não geram muita expectativa nossa, dá para entender? Mas e o Peter Hegseth, o RFK, né, o Kennedy, o Kash Patel, o Elon Musk, aí é diferente. Aí você tem muita restrição ao nome deles. E aí eu fico mais interessado. Seja porque eles podem fazer um trabalho que é bom para os americanos, ou simplesmente porque eles são contra o establishment, e mesmo que isso não seja bom para os americanos também, esses nomes são os que vêm sofrendo mais nos primeiros dias aí de Trump, mesmo aqueles que não têm se pronunciado nada a respeito, estão quietinhos no canto dele, tá? Então vamos conversar sobre 3 deles, isso aí, em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, para tristeza de alguns, eu continuo feliz com a vitória de Trump. Como eu disse para um colega de vocês, com outras palavras na verdade, eu não acredito que o Trump seja um novo Messias, nem que todas as intenções dele se alinhem com as minhas, mas definitivamente eu continuo achando que foi muito, mas muito de longe o melhor para os Estados Unidos, a vitória dele, e para o mundo também, tá? A vitória de Trump foi melhor para os Estados Unidos e para o mundo, certamente. Tá? Torcer muito, ficar feliz com essa vitória, não quer dizer que eu ame uma pessoa, tá? O que, por exemplo, pode me azedar com Trump com o tempo? Vacinas, indústria farmacêutica, dependendo de como ele se comportar, ou na verdade como a administração dele se comportar, isso pode me azedar nos próximos anos, não sei. A gente tem que começar partindo da premissa que as coisas vão ser mais ou menos como prometidas, tá? Mas eu estava falando de alguns nomes que estão me chamando a atenção pela rejeição da mídia e da liderança democrata e dos rhinos do partido também. Um deles foi aprovado ontem, na risca ali, na trave, que é o Pete Hegseth, tá? Ele é o novo secretário da defesa dos Estados Unidos. Não dá para falar que ele não tem um bom currículo, tá? Ele é formado em uma grande universidade americana, começou a carreira dele na área financeira. Depois disso, ele saiu da área financeira já bem para entrar na carreira militar, e saindo da ativa ele acabou virando comentarista militar da Fox. Não é um generalão, né, que o pessoal gosta como costume do cargo, e também não é um sujeito ligado diretamente ao complexo militar industrial americano. E aí que tende a ser o problema para a aceitação do nome dele, tá? O Hegseth foi sabatinado pelo Senado e foi espinafrado pelos democratas como se fosse um qualquer, mas principalmente usaram como base de acusação contra ele no Senado a sua imperícia para o cargo em função da sua vida pessoal, tá? O Hegseth, ele era chegado numa habilitona aí no passado, tá? Nos dedinhos ali, e durante a fase mais complicada da vida dele, traiu a esposa também. E aí usaram falsos testemunhos de que ele trabalhava de fogo na Fox, que foi negado pelos colegas dele, mas sempre tem um dedo duro que não aparece, né? Você tem as pessoas que negam que aparece e um dedo duro que não aparece. Essa é a história de sempre. Na sabatina, então, lá no Senado, voltaram a repisar essa questão de caráter dele em função do episódio de traição da esposa. Sim, o que não faz dele, na verdade, menos preparado para a função de secretário de defesa, tá? Eu, sem querer minimizar os pecados do passado dele,
considerando o perfil moral da grande parte dos congressistas americanos, sobretudo os democratas, ter um caso extraconjugal como mácula de vida faz dele quase uma fadinha, né? Comparado com quem sabatinou ele, principalmente. E aí, no final, ontem, o Senado foi para votação e havia muita tensão para ver se ele ia ser aprovado ou não. E era sabido que pelo menos 2 senadoras já votariam contra ele, já estava carta marcada, que é a Lisa Murkowski, do Alasca, e a Susan Collins, do Maine. Essas duas, na verdade, elas são democratas fantasiadas de republicano, desde sempre, tá? A senadora Murkowski, do Alasca, inclusive, ela é reeleita como republicana. Não dá para falar, mas os republicanos vão tirar. Não tiram porque ela está sendo reeleita direto. Porque ela consegue um monte de voto democrata. Tá? Ela entra com o nome republicano, mas ela consegue um monte de voto democrata. E aí restava então a dúvida se o senador Thom Tillis, fica meio cacofônico, lá da Carolina do Norte, votaria no Hexet ou não, o que daria aí uma vantagem de 1 voto para confirmação. E aí no final o Tillis votou favoravelmente ao Hexet, mas o Mitch McConnell, que tem sido a nêmesis aí do Trump, votou contra e deixou o placar empatado em 50-50. Acho que vale essa cena para mostrar o atual estado do Mitch McConnell, que estou mostrando aí, completamente pastel. Ele estava dando uma entrevista coletiva e ele trava no meio, para considerar um bugão no cara, o velho, coitado nada, sem vergonha. Pois, então vamos lá. Mas aí o 50-50 gerou empate, obviamente, e o J.D. Vance, que é o vice do Trump, sendo o presidente do Senado, né, lá nos Estados Unidos, o vice-presidente e presidente do Senado, ele entrou com voto de desempate e a aprovação aconteceu aí apertadíssima, 51-50. Beleza, ganhou. E esse episódio reforça como o Partido Republicano é cheio de furo, né? É furo, ao contrário dos democratas. Os democratas, geralmente, a esquerda americana vota quase sempre em bloco, né? Aliás, conhece essa história de algum lugar? Pois é, igualinho aqui. Igualzinho. Pois é, então, além disso, nós passamos por esses dias pelo episódio também aprovado aí, o Hexet, pelo caso da saudação de bigodinho alemão, né? Teoricamente teria sido feito pelo Elon Musk. O Musk não vai precisar passar pelo Senado, mas evidentemente foi uma manobra aí meio desesperada da oposição, com muito apoio da mídia, claro, para desqualificar o Musk na sua posição lá do Doge e reforçar o caráter fascista, né, do governo Trump. Eu não sei o que é mais patético, vou ser franco para vocês. A tentativa ridícula de transformar o cara em discípulo do bigodinho lá alemão, pela oposição lá americana, né, e pela mídia americana principalmente, ou uma parte do público de esquerda brasileiro ficar repetindo essa bobagem, né? Porque veja, se o Musk entra ou não pro Doge é totalmente irrelevante pro pessoal aqui, pros brasileiros. Mas a vontade que esse povo de esquerda nosso aqui tem de participar de qualquer campanha de difamação de qualquer pessoa que não lamba as botas dos amados deles, pode ser da nossa esquerda local, ou da esquerda globalista geral, ou dos clássicos, os comuns, é uma coisa impressionante. Então o pessoal entra como se fosse assim, nossa, Elon Musk é assunto nacional, né? O cara mente, ele não acredita, ele mente que acredita na história, né? Até que não tem nenhum benefício com ela. É um vício, na verdade, essa vontade de difamar é um vício da esquerdalha, tá? É muito clássico isso. E aí, no final, o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, entrou na jogada, dizendo o óbvio, né? Que o Elon Musk nunca foi antissemita, e com isso acabou a história. Você vê que porcaria. Mentira. Vão esconder essa história como se nunca tivesse acontecido, e gira o ciclo de notícias, vamos para a próxima. Já difamamos hoje. E aí, um outro personagem especialmente importante nesse momento é o RFK Jr., né? o Robert Kennedy Jr. Ele pode ser barrado também, indicação do Senado. E eu tô um pouco mais preocupado, porque se você for reparar, ele tá quieto demais, tá? Ele e o Kash Patel estão bem quietinhos. E isso não é bom sinal. Alguns assuntos, inclusive, aí que andaram rodando sobre picadinhas mRNA, não muito amadores, confesso para vocês, associados a essa nova administração, sem dúvida nenhuma gerariam algum tipo de declaração do Kennedy, tá? Mas ele não declarou nada até agora.
Mas como mentir é uma especialidade da esquerda, nenhum jogo sujo é sujo demais para eles, certo? E aí por esses dias, essa história é o fim de tudo. Agora apareceu uma lista de uma importante organização com 17 mil médicos americanos apoiando um abaixo-assinado contra a indicação do Kennedy para a pasta da saúde. De maneira geral, apesar de não ser o fator que pode afastar ele da indicação, esse tipo de coisa serve como argumento para atrapalhar a indicação, entende? Não é que o pessoal leve a sério, eles simplesmente pegam, olha, 17 mil médicos falaram, e aí eles vão ficar batendo em cima dessa história. Só que, ora, vejam só, tudo é uma questão de se puxar capivara, tá? E essas histórias, basicamente, sempre se você fizer um follow the money, elas meio que acabam se contando sozinhas. Quem organizou esse abaixo-assinado repudiando Kennedy foi um tal de Comitê para a Proteção dos Cuidados com a Saúde, tá? E olha, 17 mil assinaturas de médico não é pouco, né? Esse comitê afirma que o Kennedy é disseminador de fake news e negacionista com relação a diversas políticas de saúde do Estado americano. Então, que, portanto, ele não poderia ser de forma nenhuma um cara qualificado para a tarefa. Só tem uns probleminhas nessa história aí. Primeiro, para assinar esse abaixo-assinado, qualquer Zé Mané pode entrar lá no site. Não tem absolutamente nada durante o preenchimento do site que exija que a pessoa comprove que ela é médica, tá? E aí uma influencer americana entrou lá e assinou como doutora bullshit, tá? Anestesista e proof, tudo certo. Era a número 17.001, vamos dizer assim, entre os médicos preocupados com a saúde americana, no caso do Kennedy se tornar secretário. Então ela entrou 2 vezes, inclusive. Ela fez o teste de entrar 2 vezes para ver se aceitava, aceitou, e uma ela entrou com Dr. Bullshit e outra com outro nome engraçado também. A questão então é que quem inventou essa pataquada? Considerando que o tal do comitê, esse comitê, como é que é o nome do cara lá? Comitê para Proteção dos Cuidados com a Saúde. Isso. Ele diz, né, na página deles que eles não aceitam receber dinheiro e doações de empresas farmacêuticas, da área hospitalar e nem de seguro. Então, se eles não são financiados por essas empresas, que teoricamente seriam as maiores interessadas e não ter o Kennedy lá, quem seriam os maiores interessados após isso, né, na lista? Então, quem é que banca a brincadeira? Quem que monta um comitê que vai fazer esse tipo de jogada, que abre assinatura, abaixo assinado, que vai contra? Muito estranho, né? Então, segundo eles são apenas médicos e militantes da causa. Médicos e militantes da causa. Muito bem. Cavando um pouquinho, cava, encontrou-se que quem banca essa, aspas, ONG é o Hopewell Fund e a 1630 Foundation. E aí, gente, se você já leu o nosso e-book sobre ONGs, que eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá, que está à venda na nossa loja, né? lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, você já está familiarizado com esses 2 nomes. Eu vou repetir de novo para quem leu, vai lembrar. Hopewell Fund, 1630 Foundation, tá? Eu adoro isso, gente. É muito legal quando a gente tem condição de estruturar algum tipo de informação que fica útil por muito tempo, tá? Porque, assim, são estruturas políticas de poder, etc., que ficam por muito tempo aí. E aí, nesse caso, são estruturas de poder baseadas em cascalho, dinheiro, né? Mas vamos em frente, enfim. Eu vou colocar um dos diagramas do e-book aqui para vocês verem como é que funciona isso tudo. Gente, é sempre um padrão. É sempre um padrão. Se você encontra um personagem A nessa história, corre que você vai encontrar o B e o C. Essa turma tá sempre junta, nunca escapa. Vamos ver então. Como é que funciona essa história toda? Então tá aqui. Nós começamos na captação lá em cima, tá? Então você vê alguns nomes bem conhecidos aí. Moore Foundation, o fundo do Fidelity Investment, a Ford Foundation, super conhecidos nossos brasileiros, Buffett, tá? Thompson Buffett Foundation, Rockefeller Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation,
Hewlett Foundation, super abortista dos Estados Unidos, Silicon Valley, Kellogg Foundation, esquerdota, que mais? Packard Foundation também, super abortista, Open Society, George Soros, então, e mais alguns, tá? Esses caras, eles vão lá e eles procuram uma empresa, tá? Não é uma ONG isso aqui, chamada Arabella Advisors, que é uma empresa de aspas consultoria. Ela é for profit, tá? É um lugar que ganha dinheiro com isso. É alguém do esquema que ganha dinheiro com isso. Esses caras lá, aqueles fundos bilionários, vão lá na Arabella Advisors e falam assim, seguinte, eu tenho um dinheiro para doação para causas super bacanas, tal. A Arabella vai procurar, geralmente vai redistribuir essa grana nas famosas 5 irmãs. A Windward Fund, New Venture Fund, North Fund, 1630 Fund, a primeira apareceu aqui, e Hopewell Fund, tá? Esse é o segundo que aparece. Então, daquelas duas que são mencionadas como que bancam o tal do Comitê pela Saúde Pública, não sei o quê, 2 são das 5 irmãs que são geralmente irrigadas pela Arabella Advisors, tá? O que acontece? Esses caras, então você fala assim, nosso negócio, ele não aceita dinheiro da indústria farmacêutica, não aceita dinheiro de hospitais, etc e tal. Você poderia olhar lá em cima, tá o Bill Gates, né? Bill Gates está ligado com a indústria farmacêutica. Então significa que ele está ajudando o tal do comitê? É uma possibilidade, porque acontece o seguinte, quando o dinheiro sai da mão desses grandes fundos bilionários, cai na Arabella e que é distribuído pelas 5 irmãs, ele é branqueado, ele passa a ser um dinheiro anônimo, tá? Windward, New Venture, North Fund, 1630, Hopewell Fund, todos eles vão branquear a origem do dinheiro. Então o dinheiro não vai vir mais do Bill Gates, vai vir do Hopewell Fund, vai vir do 1630 Fund, tá? Então, na verdade, esses 5 caras aqui, eles só estão remanipulando o dinheiro daqueles caras lá de cima. Soros, Gates, Ford, aquela coisa errada toda, tá? Então, não é verdade que obrigatoriamente esses caras que montaram essa palhaçada trabalhem só com dinheiro de militantes e de médicos, tá? Então, esse é um esquemão clássico, é tradicional. Tanto que se vocês olharem no gráfico aqui, lá no infográfico aqui do e-book, tá vendo que tem um tal de Panorama Global? Então, o Panorama Global recebe dinheiro direto da Fundação Bill e Melinda Gates e da Foundation, na verdade, também, e também do Hopewell Fund. Então, assim, esse cara aqui não tem nem por que esconder. Ele sabe que vem dinheiro do Bill e Melinda Gates. Mas o caso dessa fundação que a gente está falando aí, de proteção à saúde, não. Os caras querem fingir que não recebe dinheiro da parte de farma nem de saúde, beleza? Muito bem. Então, basicamente, o que a gente sabe é que de todos até agora, o RFK é o cara que está mais complicado, porque é literalmente o topo do mundo que não gosta do que é ele lá dentro. E assim como eu dizia, não dá para confiar muito nos congressistas lá e cá, tá? Reparou a quantidade de grana e de poder que está socando dinheiro em cima para tentar deixar o RFK de fora, né? É certo que a dupla lá, a Murkowski e a Collins, não vão votar nele. É quase certo que o McConnell não vai votar nele também. E se isso for o pior dos casos, estamos resolvidos, porque o Vance vai lá, desempata, jogado de novo, pumba, resolveu. Mas se aparecer só mais um senador para acusar ele de negacionista, a coisa vai embolar. Esse mesmo cenário também continua sendo o problema da Tulsi Gabbard, tá? Aí vem uma preocupação pessoal minha, eu não vi isso discutido em lugar nenhum ainda, certamente alguém já falou, mas eu não vi. O que vai acontecer se exatamente a Tulsi Gabbard e o Kennedy, que vieram do centro-esquerda americana, não forem aprovados? Como que fica a imagem do Trump junto àqueles que apoiaram eles exatamente pelas causas que eles defendem? Eu não sei, tá? Não vai ser legal, isso é certo, e para algumas pessoas vai cheirar mal. É possível, inclusive, que acabem acusando o Trump de ter colocado os dois em uma cilada, prometendo coisa de campanha para conseguir os votos e depois, pumba, tchau, né? Esse é um problema da não indicação dos dois, então eles têm que fazer um esforço realmente sobre-humano, tá? Só para encerrar, ao contrário do que muitos dizem, que o Trump tá podendo, tá com o Congresso e Senado, tá com tudo, deu para ver que isso não é verdade, né? Isso é muito mais carnavalismo que qualquer coisa. A passagem apertada do Brexit mostrou isso, com uma baita nitidez.
Outra coisa que mostrou que o Trump também não está ganhando aí na braçada e está todo mundo fingindo que não aconteceu, era um plano inicial que estava sendo montado de deixar o Congresso em recesso para que as indicações Trump, passassem automaticamente. Lembra que tinha essa chance? A gente falou em algum programa para trás. Pois é, não rolou, né? E se não rolou e não estão fazendo ano em cima disso, é para não cheirar a derrota política, tá? Então, de novo, eu estou feliz, mas nada, nem de perto sugere que essa vai ser uma administração mar de rosa, com tudo sendo aprovado, porque o Trump quer. O Trump precisa do Congresso, a direita sempre tem um problema nessas horas, tá? Trump precisa se preparar bem para as midterms, lá para aquelas eleições daqui a 2 anos, para ter uma base mais sólida, senão a coisa vai ficar um pouco mais devagar do que o público MAGA está esperando. Beleza? Vamos torcer para passar essa turma toda e que para que a 2 anos a eleição seja positiva para os republicanos. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Presença? Eu falei presença. Não vão deixar de fazer o nosso jabá. Pedir para vocês considerarem o nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou, como a gente já jabazou lá atrás, dá uma passada na nossa loja. lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. É isso aí, então. Grande abraço para todo mundo. Boa semana que está começando. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.